Pai do Senhor, amados irmãos, muito bom voltarmos no nosso pão diário, falarmos com Deus, ouvirmos Deus falar conosco, amém? Termos comunhão com o Senhor, aprender dele, né? Aprender do Senhor, porque Ele tem muito a nos ensinar, Ele tem muito a nos orientar e nos dar uma garantia, né, irmão? Uma garantia que só Ele pode nos dar, que é a fidelidade, que é o amor, que é o companheirismo, amém? A dedicação. Então temos que agradecer e louvar a esse Deus, porque Ele é tremendo, Ele tem sido tremendo para com aqueles que são fiéis a Ele, amém? Por isso eu convoco você a ser fiel com Deus, a buscar a sua face, a ser temente a Ele, obedecer a Ele, amém? Que aí você vai ver grandes coisas na sua vida, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nessa noite nós vamos trazer uma reflexão que ela vai estar em Salmos 42, versículo 3, parte B, e em Daniel 3, versículo 15, parte B também. Amém? Onde diz assim a palavra de Deus em Salmos 42, versículo 3, parte B. Onde está o teu Deus? E Daniel 3, versículo 15, parte B. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de dois fatos que deixam o homem, às vezes, surpreendido, deixam o homem, se faltar nele confiança, se faltar nele a fé, ele se perde diante das dificuldades, diante das tribulações que têm surgido e que sempre surge em nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele nos diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes nós ouvimos Jesus falar, o Senhor Jesus falar conosco, e às vezes nós ficamos sem entender. Mas por que ter bom ânimo? Teremos tribulações? Tudo bem, eu vou ter ânimo, quando vier a tribulação eu vou ter ânimo. Mas, às vezes, o ânimo ele vai esvairindo devagarinho, vai desaparecendo, e às vezes nós nos encontramos só. Amém, irmão? Às vezes nós nos encontramos só. Por que eu digo às vezes nós nos encontramos só? Porque essa é uma tática do inimigo de nossas almas. É fazer com que nos sintamos só. É tentar trazer a nossa memória, a nossa mente, onde ocorre uma grande batalha, uma grande luta, em nossa mente, dizendo, olha, você está só. Mas eu quero declarar para os irmãos que isso é um engano do inimigo de nossas almas. Isso é um engano do Satanás, o maldito, aquele que quer ver o nosso mal, aquele que tem operado contra as obras do Senhor nesse tempo, ou desde os tempos anteriores, ele já tem operado, tentando atrapalhar a obra do Senhor. Amém? Mas nós estamos aqui diante de duas situações em que quatro homens, ele tem um sentimento de solidão, ele tem um sentimento de que foi esquecido. Amém, irmãos? Mas nós vamos ver o favor de Deus na vida desses homens, para que nós possamos ter o entendimento que em nossas vidas também sempre haverá o favor do Senhor. Amém? Por isso o tema da nossa mensagem nessa noite é: não perca a confiança e a fé em Deus. Não perca a confiança e a fé em Deus. Então, esses quatro homens, eram três numa situação e um em uma outra situação. Esses quatro homens, eles atravessavam um período muito difícil de sua vida. Eu te digo a você, quando eu me coloco no lugar deles, misericórdia, eu não queria estar no lugar deles, jamais. Jamais, 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 jamais mesmo. Por isso que a palavra de Deus ela vai dizer para a gente assim, que o Senhor ele não nos coloca em prova que nós não possamos suportá-la. Amém, irmãos? Às vezes eu acho que eu não vou suportar, mas na hora pode ser que eu venha suportar. Amém, irmãos? Então são coisas, são situações que às vezes a gente tem uma imaginação, mas quando você se encontra dentro, você sente o refrigério do Senhor, você sente o Espírito Santo te abraçando, e isso te dá confiança, isso te dá firmeza para que você possa prosseguir, amém? Então, na primeira situação no Salmos 42, aparentemente ela vem nos apresentar uma situação em que Davi, o rei Davi, estava sendo perseguido pelo seu filho, Absalão, amém, irmão?
Todo mundo sabe, né, que Absalão, ele queria o reinado do seu pai, ele ficou com as concubinas do seu pai, tudo aquilo que um filho não deveria fazer para um pai, Absalão, ele fez. E Davi, ele por diversas situações, ele diz para si mesmo: por que estás aflita, ó minha alma? Meus irmãos, então por que eu me coloco no lugar de Davi e eu fico imaginando a aflição que fica no interior, no nosso interior, na nossa alma, no nosso ser, é uma desimpaciência, você fica tentando encontrar uma resposta, você não encontra a resposta, porque você automaticamente, às vezes, você faria isso em que um filho estaria fazendo com você. Você jamais faria isso com seu pai, o que o seu filho está fazendo com você. Então, são impasses que caem na mente da pessoa e que a pessoa fica muito aflita. Ela se sente desprezada. E o interessante é que ele clama. Ele diz que a alma dele tem sede como uma corça anseia por água, assim a sua alma anseia por Deus. Ele faz inúmeras declarações ao Senhor, mas a gente entende que foi algo que ele passou. Mas a gente percebe que Davi, ele teve êxito naquela situação, ele foi glorificado porque tudo aquilo passou, ele voltou a reinar, ele voltou a assumir a sua posição de liderança como um homem de Deus, como nós bem conhecemos, né, os atos de Davi. E então foram magníficos diante do Senhor. O Senhor ainda o chama de um homem segundo o seu coração. Amém? Porque Davi, havia uma fidelidade muito grande de Davi. Se tinha uma coisa que Davi ele sempre quis fazer, sempre quis ser, é obediente a Deus. Amém, irmãos? Ele, em algumas situações em que ele quando fez os atos ruins, negligentes diante do Senhor, ele não percebeu, mas quando vinha o profeta e avisava, ele queria rasgar suas vestes, ele passava suas roupas nas cinzas, colocava a cara no pó. Então ele tinha atitudes de humilhação diante do Senhor, porque ele enxergava o seu erro. Amém, irmãos? Mas nessa situação em que ele atravessa, que é possivelmente uma perseguição de Absalão, ele se sente bem esquecido da parte de Deus. Ele se sente só. A sua alma entra em aflição e desespero. Aí ele nos traz, né, essas palavras para que nós possamos o quê? Ter confiança em Deus, termos fé em Deus, porque Deus nunca nos abandona. Amém? A plenitude de Deus, ela traz para nós essa certeza que quer nos momentos bons, quer nos momentos ruins, Deus, ele está conosco, ele nunca se afasta de nós. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra situação são 3 homens agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, onde Nabucodonosor diz para eles assim, ó: e quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Esses homens não criam em Deus, esses homens, ele tinha os seus deuses, amém? Os persas, os assírios, eles eram... Brincadeira não, eles tinham diversos deuses, esses homens tinham. Nabucodonosor, especificamente nesse exato momento, ele acaba de construir uma grande estátua, né, com a sua representação, e quando tocasse buzina, saltérios, harpas, etc., todos deveriam se curvar diante da sua imagem, mas esses 3 homens, eles se recusam a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Amém, irmãos? Isso aí. E o que o rei fala para ele? Diz assim, olha, louvado seja o nome do Senhor. Ele pede para aquecer a fornalha 7 vezes mais do que normalmente se aquecia. Imagina, irmãos, uma fornalha aquecida para essa situação, para esses 3 homens, 7 vezes mais do que normalmente se aquecia. Porque ele queria que esses homens fossem incinerados. Quando eles se aproximassem da fornalha, eles já fossem queimados. Amém, irmãos? Mas esses homens eram homens perseverantes no Senhor. Esses homens, eles não se deixaram se abater por essa situação tão ruim que se apresentava diante deles. Era a morte que se apresentava. O inimigo tinha se levantado e tinha os condenado à morte, porque eles não se curvaram diante de uma estátua de um homem, não se curvaram. E isso vem para mim, vem para você nos dias de hoje. Não podemos nos curvar diante de tantas outras coisas que têm se levantado diante de nós, tentando nos sucumbir. Amém?
tentando matar a nossa fé. É verdade, irmãos, é verdade. Então, nós não devemos nos permitir nos curvar diante das situações ruins que têm se apresentado. Precisamos ter confiança no Deus Altíssimo. Amém? No Deus que vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E o rei, ele manda os seus homens, o mais forte, atarem esses 3 homens amarrados e direcionaram a fornalha. E quando esses 3 homens, com esses homens, vêm se aproximando da fornalha quente, esses homens que vinham trazendo esses 3 jovens, eles são queimados, eles são incinerados vivos. Olha bem, irmãos. Do que nós estamos? Nós estamos falando de um Deus poderoso, de um Deus que não se afasta de nós, de um Deus que tem seus olhares fitos sobre a minha vida e sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? E assim aconteceu, e os homens foram lançados, e daí a pouco Nabucodonosor ele olha e vê 4 homens dentro da fornalha, ele pergunta, vem cá, não foram 3 que nós havíamos lançado? Como é que agora tem 4 homem? Ainda diz assim, olha, e o 4 homem tem a aparência do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus nunca nos desampara, amados irmãos. Nunca nos desampara. Precisamos ser fiéis a Ele. Precisamos ser perseverantes na Sua palavra. Precisamos ser obedientes a Ele, porque Ele nunca se afastará de nós. A plenitude de Deus é Ele presente a todo tempo em nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite com você. Amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor nosso Deus, por esta noite, noite de palavra, noite de confiança, noite de perseverança na Tua palavra, crendo que o Senhor nunca se afasta de nós, não importa a dificuldade, não importa a tribulação, o Senhor está presente conosco, e assim, ó Deus, nós te glorificamos, nós declaramos nesta noite que te amamos, porque Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus misericordioso, um Deus que nunca nos abandonará. Aleluias! Fala, Pai querido, ao coração dos meus irmãos, ó Deus, trazendo essa confiança, essa perseverança em Te buscar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite, amados irmãos.